E aí, pessoal, hoje é dia 23 de abril, dia do meu santo, do qual eu sou devoto, São Jorge, está aqui do meu lado. Falar rapidinho hoje aí do caso da graça concedida do presidente para o deputado Daniel Silveira. Vamos estender, principalmente nessa parte jurídica, da qual eu sou um simples bacharel em direito, não sou especialista, mas pelo que a gente observa aí os absurdos. A maioria tem muitos amigos advogados, muitos deles são professores, com mestrados, alguns até com doutorados, e todos eles criticaram as ações do STF. Parece aí um tanto óbvia que é uma questão lá de proteção da instituição. A gente vê lá um corporativismo e é um tribunal totalmente político. Dentre os 11 ministros, creio que só um foi juiz. O restante aí, a grande maioria são advogados. O PT chegou a ter 8 ministros lá. Um deles era advogado do PT. O outro, o Facchini, ele era militante, ele atuava direto aí nas manifestações a favor aí do MST, fez campanha para Dilma. São as regras do jogo, mas nós temos que entender que as posições do STF, elas são políticas, elas são mais políticas do que jurídicas. Inclusive, eu recomendo o documentário do Brasil Paralelo, Os 11 Supremos, que passa a ficha corrida de cada ministro ali e os seus interesses aí por fora. Tem ministro que é ligado diretamente a escritório de advocacia. Então, quem chega com suas ações ao Supremo, nem sempre é porque tem um excelente advogado, e sim porque o seu advogado tem bastante conhecimento e que abre essas portas, né? E muito caro, diga-se por sinal. Então essa história de última instância tal só vale para quem é milionário. Para quem é pobre isso daí não vale nada. Meu. Você já vai preso mesmo, vai aguardar aí até um dia que possa chegar lá a sua ação. Porque o STF também cuida de muita coisa, que a nossa Constituição é absurdamente grande, é a maior do mundo, se eu não me engano, é a segunda maior do mundo. Então tudo está na Constituição, tudo vai lá levado para ser julgado pelos ou por um dos 11 ministros. Agora, nesse caso aí do Daniel Silveira, não é que ele não tenha cometido aí um crime contra a honra individualmente contra algum deles, algum dos ministros. Mas isso daí deveria ser decidido na Câmara, no Conselho de Ética ou numa ação individual, como qualquer mortal. E não existe o ofendido fazer nem a investigação, muito menos a apuração. Aliás, é o Ministério Público que pode. Eles inventaram um monte de coisa. Inventaram o crime de opinião perpétuo, flagrante perpétuo. Inventaram mandado de prisão em flagrante. São coisas que qualquer estudante de direito vê o absurdo que é. Ao final, ele foi condenado a uma pena maior do que homicídio. Por causa de alguns vídeos ridículos que ele fez, isso não é posição também de um deputado. Esse tipo de populismo tem que ser enxotado também da classe. Mas o que ele fez não é um crime tão grave. Na verdade, se fosse considerado um crime lá contra a honra, e fosse condenado, ele não ia ficar um dia na cadeia, na prática, que não fica, né? Um dia na cadeia. Para ser considerado ameaça, tem que ter uma consistência real de ser ameaça. E já vimos outros vídeos aí de dirigente do MST, do PCdoB, todo mundo falando absurdos em pegar ministro pelo cabelo. Estamos falando do STF. Tivemos uma tentativa de invasão do STF pelo MST. 30 policiais ficaram feridos. Ministros que estavam lá dentro tiveram que sair escoltados e ninguém foi preso, ninguém foi punido. Então a gente vê, obviamente, que isso daí é uma condição política, isso daí é um ataque político, uma luta entre os três poderes, né? Nós temos aí uma Câmara e principalmente um Senado acovardado, porque, obviamente, eles têm ações que podem ser julgadas por esse STF, e eles já viram que esse STF não tem limites. E por último, o presidente deu uma cartada ali, muito corajosa aí, que foi surpreendente e também muito perigosa, foi da graça.
E ele usou na graça os argumentos dos próprios ministros do STF. Que agora, se eles forem contra, vai ficar muito na cara. E eu não sei quais podem ser os próximos passos. Pode ser algo muito, muito perigoso. O Daniel Silveira, para o presidente, como aliado, é irrelevante. Ele é irrelevante. Então, o que está acusando o Bolsonaro, porque é o aliado dele, não. O que ele fez é devido à afronta do STF, que chegou num limite que não pode mais. Ou você vai abaixar a cabeça, ou ele fala, olha, vocês mandam no país, ou eu vou comprar a briga. E vamos ver quem pode mais. E foi o que ele fez, e foi o que os eleitores dele esperavam que ele fizesse. O mínimo que ele fizesse. Estão esperando há muito tempo uma atitude mais dura do presidente em relação a esses ataques. Nós vemos coisas absurdas. Quem não é da área tem que entender, o juiz ele fica de longe dos holofotes. Aqui nós vemos diretamente esses ministros participando de palestras, de eventos da oposição, que atacam diretamente o presidente, eles falam diretamente contra o presidente, se colocam na posição do bem, literalmente, dizem que estão na luta do bem contra o mal, e que são mais fortes, são mais poderosos. Eles falam isso com todas as letras. Você não vê isso em nenhuma Suprema Corte do mundo. Então, caso você goste ou você não goste do Bolsonaro, o que você tem que ver nesse momento é que quem está comandando, tentando comandar o país, é o STF. E ele vai fazer isso com qualquer presidente. Obviamente que se tiver um presidente que atenda às suas vontades ou que colocou ele ali como ministro, na posição de ministro, esse embate praticamente não vai existir. Mas agora, se colocar alguém com ideias contrárias, vai haver o confronto. Inclusive eles que legislam, eles que fazem as leis. Eles impedem até ações que são determinadas ao executivo. São coisas óbvias. Tudo começou ali no impeachment da Dilma, que a Constituição diz claramente que ela tinha que ficar 8 anos inelegível. E simplesmente rasgou a Constituição naquele momento. Fez lá um bem bolado. Então, observem isso, que isso é um ataque. O ataque que o STF está fazendo, ao meu entendimento particular, e eu tenho direito total de falar isso, é um ataque à democracia. Ao presidente, ao cargo de presidente, à instituição do Executivo Federal. E não propriamente contra o Bolsonaro. Eles vão fazer isso, abrindo esse precedente sem resistência, eles farão isso com qualquer um que colocarem lá. Quem chegar lá no Supremo, que primeiro chega com o rabinho entre as pernas, pedindo ali, me coloca, me indica, não me retira lá na sabatina, mas depois quando chega lá ele tem o poder, e ele sabe disso. E tem os outros ministros, chega, vem cá, um abraço, aqui é a gente, aqui quem manda no país é a gente. E são isso mesmo que eles se sentem. Quem manda aqui é a gente e vai ser do nosso jeito. Eles se fecham lá, um defendendo o outro. É terrível, terrível. Então prestem atenção, não sejam manipulados. Olhem lá, vejam lá a posição dos especialistas que a Globo News leva e os especialistas que a Jovem Pan leva. Então ouça lá e tenta, fora a firula, tenta entender quais os argumentos mais convincentes. Só digo uma coisa, dos especialistas que a Globo News levou, eu não conheço nenhum. Dos especialistas, desde a época do processo do Daniel Silveira, que a Jovem Pan levou, estava lá o Marco Aurélio de Mello, que é ex-ministro do STF, falando dos absurdos, Ives Granda, que é um dos maiores juristas do país, está com 87 anos, que é brilhante, Ivan Sartori, que foi presidente do TJ, também é professor, mestrado, doutorado, tudo isso daí. Olha a diferença das pessoas que são. Agora vai levar quem especialista? Cara da OAB, meu, a OAB é totalmente partidária. É um absurdo, não se manifesta, os direitos dos advogados aí sendo esmagados. Então, pessoal, um grande abraço aí, abre os olhos e logo vou ter uma novidade aí participando aí de um programa semanal, tá? Abraço.